Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje é sobre barragens. Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a importância dessas estruturas. A gente vai ver algumas hidrelétricas famosas, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de barragens que existem, né, os materiais de construção. E não podemos deixar de citar, né, os dois impactos, os dois desastres ambientais que nós tivemos no estado de Minas Gerais envolvendo rompimento de barragens. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse tema, tá? Então eu desejo uma boa aula. Vamos lá. Quem não vai chegando? Oi, William, boa noite. Tudo bem? Oi, Paula, boa noite, tudo bem, e você? Tudo jóia. William, a gente vai falar sobre barragens hoje, tá bom? Tá bom. Bom, é uma definição, né, sobre essa estrutura. Uma barragem é um elemento estrutural construído transversalmente, né, ao fluxo de um rio, ao fluxo da água, em vales ou depressões, com o objetivo de elevar o nível da água dos cursos d'água ou para formar um reservatório destinado à acumulação da água. Então, as barragens, elas são usadas desde os primórdios, né? Quando o homem ele passa a ser nômade, a construir, assentar no mesmo local e ele precisa do uso da água para criação de animais e agricultura. Então, desde o início da civilização, o homem ele precisa desse insumo importante que é a água para agricultura e pecuária, e ele entendeu a necessidade de acumulação de água. Como a gente sabe, né, o ciclo hidrológico, o ciclo da chuva, ele é irregular, né? Ele é sazonal. Nós temos épocas de chuva, as estações chuvosas, e nós temos épocas de seca. E dada essa importância da água como insumo para a agricultura e para a criação de animais e para o próprio consumo, né? Navegação, enfim, né? Para todos os usos que a água tem, deu-se a necessidade de acumulação da água. E as barragens sempre foram usadas, desde sempre. Só que elas foram passando por uma evolução, né, de tecnologia, de construção, e hoje nós no Brasil, nós somos especialistas em barragens. Por quê? Porque nós somos um país com grande quantidade de água, e nossa matriz energética provém das hidroelétricas, né? Então nós temos muitos rios, né? Grande potencial hídrico e de hidroeletricidade, né? Então a gente aprendeu a construção das barragens para vários fins, e um deles é a produção de energia elétrica, né? Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso, mas as barragens têm diversos fins e nós brasileiros somos especialistas nessa construção dessa obra. Até pouco tempo nós tínhamos a maior hidrelétrica do mundo, que é Itaipu, mas agora nós já fomos superados por uma hidrelétrica de Três Gargantas na China, né? Então, nós perdemos esse posto aí de maior hidrelétrica do mundo, mas fomos durante muito tempo. E importância. As barragens são construções fundamentais ao desenvolvimento da região onde ela é construída, e uma grande barragem é um tipo de obra que influencia o meio ambiente, pois ela modifica o regime do rio, os níveis freáticos e as paisagens próximas, né? Então, as barragens são muito importantes e elas causam grandes modificações, né? Temos os aspectos positivos, que é, por exemplo, numa hidrelétrica, né, a geração de energia elétrica é tão importante para nós e, né, todo o desenvolvimento da região, né? Então traz empregos,
né, traz todo o desenvolvimento tecnológico de uma região que é a construção de uma hidrelétrica. Mas, por outro lado, traz muitos impactos socioambientais, né? Então, tem que alagar grandes áreas, desalocar pessoas, né? Impacta fauna, flora, pode vir estar em algum lugar de conflitos com culturas indígenas e fora, né, a população ribeirinha, né, que vive sobre, né, nas margens daquele rio que agora vai ser represado para a construção das barragens. Então, o lado econômico traz desenvolvimento e pode estar, na maioria das vezes, está associado a grandes impactos socioambientais. Existe uma forma de a gente minimizar isso, que é, por exemplo, as construções das pequenas barragens, né? As pequenas, aqui falando um pouco sobre da eletricidade, né? As pequenas barragens hidrelétricas. Então, esse impacto das grandes áreas alagadas pode ser minimizado quando a gente constrói as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. No caso aqui de Poços de Caldas, nós temos exemplos, né, de PCHs. Então, esse impacto negativo ele é um pouco minimizado. Mas em muitos locais do Brasil, a gente precisa de construções de barragens grandes, né, para aproveitar o potencial hidrelétrico, e aí esses impactos são maximizados. Deixa eu ver. E outra coisa que a gente constrói as hidrelétricas sem ser para produção de energia é para controle de inundação e de cheias. Então, como a gente sabe que o ciclo hidrológico ele é variável ao longo do ano, ora nós temos abundância de água, essa água ela tem que ser reservada. Então, a gente acumula a água nas épocas de chuva em uma barragem, e isso vai nos fornecer água na época de seca para os nossos diversos usos. Isso é uma grande função das barragens, que é a acumulação, a reservação de água, para que ela possa ser usada depois, quando nós não tivermos mais chuva. Isso é usado, por exemplo, no Nordeste, em que as estações de seca são muito prolongadas. Então, há grande necessidade de acumulação da água no período de chuva para que ela possa ser usada depois. E outra coisa é quando a gente quer reservar essa água para que ela não inunde, e se concentre rapidamente e inunde cidades, centros. Então, a gente precisa acumular água quando está chovendo muito. Aqui no caso de Poços de Caldas, a gente tem a represa Saturnino de Brito, que tem essa função. Nós não sofremos com grandes secas, com grandes estiagens, mas a gente pode sofrer pelo excesso. Então, a barragem Saturnino de Brito, ela faz essa função de controle de cheia, controle da inundação, para que não sofremos com enchentes e inundações, no centro da cidade, a gente reserva essa água quando está chovendo muito e libera ela aos poucos, para que não tenhamos a concentração, provocando inundações e enchentes. Então, essa é outra função das barragens. Aqui nós temos classificações quanto ao uso, As barragens são usadas para vários fins. Então, a gente tem barragens para o abastecimento humano, E isso é importante acumular essa água, Essa é uma coisa que nunca para, Nós temos o abastecimento, é muito demandado, cidades com crescimento de população, grandes metrópoles, A gente tem o sistema Cantareira em São Paulo, que abastece a cidade de São Paulo, e todas as cidades precisam de abastecimento, Então, é muito interessante que a gente tenha uma barragem para garantir que tenhamos água o ano todo, Nós temos no meio rural barragens que são usadas para irrigação,
né? E que aqui também a irrigação às vezes acontece o ano todo ou só na época de seca, né? Nós temos as barragens, que é o nosso caso no Brasil, muitas barragens com essa função de hidroelétrica, né, de fornecer energia elétrica para nós. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né, que eu vou deixar para falar mais à frente, sobre um pouco mais sobre a matriz energética brasileira. Nós temos acumulação de rejeitos, aqui são os rejeitos da mineração, que, né, a gente sabe que o minério ele tem que ser lavado, ele tem que ser beneficiado, e isso gera uma lama, né, que é esse processo dentro do processo de mineração, e são grandes toneladas de água que precisam de lama que precisam ser acumuladas. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Paulo, Sim? só agora que tinha dado uma Tá, sim. travadinha. Tudo certinho, sim. Tá, é que apareceu aqui para mim que estava com má qualidade, mas se der algum problema, se travar, vocês me avisam, tá bom? Tá bom, pode deixar. Tá joia. Bom, temos essa função, né, de acumulação dos rejeitos da mineração. Temos a função de controle de poluição de resíduos, outros tipos de resíduos, né, algum tipo de resíduo industrial que não tem ainda como tratar. Então, a gente precisa de reservar isso. Então, o exemplo mais clássico são os rejeitos da mineração. Mas outras atividades industriais, elas também podem gerar algum tipo de rejeito, né, de efluente líquido que seja contaminante, que não tenha tratamento, que não possa ser lançado, né, nos cursos d'água, e aí eles são reservados, né, em algum tipo de barragens para controle de poluição. Nós temos também as barragens no meio rural para a criação de peixes e outros animais aquáticos. Então, aqui temos a piscicultura, né, os tanques redes, né, essas barragens que precisam, que têm essa função de criação de peixes. A Jennifer pediu para entrar. Tem alguém chegando aqui? Ah, Jennifer, não apitou para mim. Oi, Jennifer. Oi, Nayara. Boa noite. A gente está falando hoje sobre barragens. E, por último, as barragens ainda têm a função de recreação, né? Então, pode ser para barragens meramente paisagística, né? Para ter uma visão mais bonita, e também algum tipo de esporte, né, que envolve lazer e tudo mais. Então, as barragens também têm esse fim, e aí acaba atraindo turismo, né, passeios de barco, né, essas coisas, né. Então, ainda tem bastante barragens que envolvem recreação. A gente tem o Lago de Furnas, por exemplo, aqui perto da gente, né, tem a função de hidrelétrica e acaba atraindo bastante turismo na região, né, com essa função também de recreação. E assim outras, né, quando a gente represa a água, acaba atraindo e aumentando esse tipo de atividade. Bom, pessoal, aqui eu mostro para vocês um pouquinho da barragem para o fim de produção de energia elétrica, né? Aqui nós temos esse barramento, e nesse campo aqui são as turbinas, né? Então, como que se produz energia elétrica a partir da água, né? Essa barragem, ela trava o fluxo da água, aumenta seu nível, então nós temos agora uma bastante grande, e essa massa de água que foi acumulada, que foi represada, deixa eu ver se alguém chegou. Paulo, a Adri, ela tá pedindo para entrar também. Acabei de ver aqui. Oi, Driele, boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo, tudo bem? Sim, e você?
Também, tudo certo. Hoje a gente está falando sobre uma aula de barragem. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, pessoal, aí nas hidrelétricas, né, esse barramento ele aumenta a lâmina d'água. Nós vamos ter grandes volumes de água acumulada e a água, quando ela aumenta seu nível, ela ganha energia potencial. Né? Então, a água, quando é elevada, ela tem energia potencial por causa da altura. Né? Então, tem que ter essa queda d'água. Né? Nem todas as barragens são assim, mas a maioria tem essa função. A água precisa estar alta, ter uma queda, e aí essa energia potencial ela é transformada em energia hidráulica ou mecânica, né? Que é a energia da queda d'água. Ela vai passar por turbinas que vai fazer essa rotação, essa energia mecânica vai gerar energia elétrica, né? Então, nós temos a transformação de vários tipos de energia. Energia potencial, de altura, energia hidráulica, da queda d'água, energia mecânica, ao mover os rotores, né, de uma turbina, e essa energia é captada por um gerador que vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. E essa energia elétrica é distribuída, né, aí por fios e cabos para a população. Então, esse é um princípio de transformação de energia, e essa é uma energia relativamente barata em custos econômicos, né, fora os custos socioambientais são bastante elevados, né, os impactos associados aos barramentos, à inundação, tem a ver com as pessoas que têm que sair desses locais, né, áreas que são desapropriadas, às vezes cidades inteiras, fora a zona rural, né, propriedades rurais que são desapropriadas. Então, tem esse aspecto social, humano, e nós temos também grandes impactos com a fauna, principalmente os peixes, né? Então, a vida aquática ela é muito comprometida. Por quê? Porque os peixes eles tinham um ciclo de reprodução em que a água era corrente, né, em um rio, e agora a água está parada em um barramento. Então, muda-se muito o fluxo da água, o tipo de reprodução dos peixes, que mais? E altera totalmente o ciclo natural de cheia, de seca, não da chuva, mas agora do nível da água, né? Porque agora ele vai estar barrado, né? Vai estar em água parada. Então, muda-se bastante o ecossistema aquático, né? Transformando todo o ecossistema e a vida dos animais que viviam naquele ambiente. Aqui é uma foto da nossa maior usina hidrelétrica do Brasil, que, como eu disse para vocês na introdução, foi por muito tempo a maior do mundo. Hoje ela foi superada por Três Gargantas, na China. Essa hidrelétrica ela fica no estado do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu. E tem um belo lago, aqui são as turbinas. Ela é binacional, né? Quer dizer que ela fornece energia para o Brasil e para o Paraguai. E essa parte aqui, que é a parte mais bonita da barragem, né? É chamado de vertedouro. Então, essa parte é o extravasador. Ele só tem fluxo de água quando a barragem está muito cheia, né? Quando nós estamos na época de chuva. E aí, para que não ocorra o transbordamento dessa barragem, né? Aí ela extravasa a água aqui por esses vertedouros. Então, essa parte ela não fica ligada, né? Funcionando o tempo todo. Ela só funciona quando a barragem está muito cheia, para aliviar as tensões. Aí a gente libera as comportas, né? Aqui o vertedouro. Mas grande parte do ano isso aqui fica desligado. Né? E aqui é onde acontecem as turbinas e a queda d'água, né? Onde estão
os rotores, os geradores, que vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Bom, aqui é um hidrograma, nós falamos sobre isso na aula de hidrologia, né? Eu apresentei um pouquinho desse gráfico para vocês. E com as barragens, né? A função das barragens. Então, um hidrograma é um gráfico de vazão por tempo, né? Essa vazão é o escoamento superficial dos rios, do fluxo dos rios. E quando nós temos um fluxo, um rio normal, ele tem esse pico, né? Que é o pico de vazão máxima, que associado. Então, esse é o normal. Chove-se bastante, o escoamento superficial dos rios aumenta até chegar na sua vazão máxima. Quando a chuva para, o escoamento tende a diminuir até se estabilizar novamente. Quando eu tenho um barramento sobre esse rio, eu vou ter aqui o meu hidrograma mais achatado, né? Significa que foi regularizado. Regularizar é tornar mais constante, mais linear. E o benefício disso é que eu elimino esse pico, que não é vantajoso, porque o pico de vazão máxima está associado às enchentes. E eu controlo e minimizo essas chances de enchente e inundação. E forneço a água mais gradativamente, mais lentamente. Isso traz muitos benefícios. Aqui é um exemplo de uma barragem para abastecimento humano, né? E a gente precisa disso como segurança. Então, como abastecimento humano é primordial, né, para nossa sobrevivência, então a gente precisa ter água garantida, né, segura. Por isso, quase todas as cidades trabalham com um barramento para fornecer água o ano todo, para que não tenhamos problemas de escassez hídrica. Aqui é uma barragem de acumulação de rejeitos, né? Então, só repetindo um pouquinho sobre a introdução, na mineração, sempre que a gente tem um minério de interesse, de valor econômico, por exemplo, ferro, né, a bauxita e outros, o ouro, né, vários tipos de minérios, eles precisam ser beneficiados, eles precisam ser, e aí tem um tratamento, né, um tratamento químico líquido, em que esse minério ele é lavado. Então, você adiciona água para beneficiar o minério e aí sobra como produto desse beneficiar uma lama, né? Uma lama de um pouco de minério, de solo, de terra e muita água que foi utilizada nesse processo. E esses rejeitos, eles não têm importância, né? Eles precisam ser acumulados e essas barragens de rejeito acabam sendo um grande impacto, um passivo ambiental das mineração, das atividades mineradoras, né? Então, precisam desse tratamento aí de beneficiamento líquido, em que sobra essa lama que precisa ser acumulada em barragens. Eu vou apresentar para vocês os tipos de barragens que podem ser utilizadas para esse fins, né? Acumulação de rejeito tem a ver com a construção dos taludes, né? E os taludes podem ser construídos de formas diferentes. Aqui é outro exemplo de barragem de acumulação de rejeito e são toneladas e toneladas de rejeito. Então, essas barragens, por que elas podem se romper, né? Porque é alturas, às vezes 100 metros de rejeito acumulado e esse rejeito ele fica o tempo todo pressionando, né? Todas as barragens são assim, né? A gente eleva o nível, às vezes mais de 100 metros, e toda essa água acumulada faz força, né? Ela pressiona a parede da barragem.
E aí nós tivemos os nossos 2 exemplos no estado de Minas Gerais. São grandes desastres ambientais, talvez até os maiores que nós já tivemos, que foi o rompimento da barragem em Mariana, né? Lá a barragem do Fundão, que aconteceu lá no distrito de Bento Rodrigues, em novembro de 2015. A gente ainda não se sabe muito bem, até hoje, né, as causas desse rompimento. Eu vou falar um pouco sobre que tipo de causas, né? O que pode acontecer para que uma barragem se rompa, né? Então, existe falta de monitoramento, né? Às vezes pode ter rachaduras, começa a sofrer erosão, e essa erosão não foi detectada, isso vai avançando e aí pode ocorrer um rompimento, né? Pode ocorrer, em alguns casos, que chama de galgamento, é quando ocorre o transbordamento, isso é uma das funções, chove-se tanto, acumula tanta água e não sai pelo vertedouro, né, pelo extravasador, e aí rompe pelo excesso de água, que a gente não estava esperando, né, uma chuva com tamanha magnitude. Então, por isso que quando vai construir as barragens, a gente usa o tempo de retorno bem grande para as chuvas, né? A chuva máxima que está sendo esperada tem que ser uma chuva, um tempo bastante longo, às vezes 100 anos, às vezes 1000 anos e até 10.000 anos, dependendo da magnitude da barragem. Porque a gente não quer que caia uma chuva tão forte e ocorra o extravasamento, né? Chamado de galgamento. Outra causa que pode, às vezes, terremotos, até quando, no caso de Mariana, houve no início, né, houve essa teoria de que poderia ter tido algum abalo sísmico, alguma coisa assim, e fez romper, né, mas isso foi descartado, né, porque no Brasil a gente quase não temos, né, terremotos ou alguma coisa assim, e foi descartada essa teoria, mas houve no início, e a principal causa é o que a gente chama de liquefação. O que é isso? É que começa a infiltrar a água, né, essa lama na barragem, e a barragem ela vai acumulando água, até que ocorre essa liquefação. Quer dizer que a própria argila compactada da barragem se liquefaz e se rompe, né? Ela perde a sua resistência, né? Então a gente estudou um pouco sobre isso, sobre os estados de consistência sólida, firme, resistente. E foi ocorrendo uma certa infiltração que não foi detectada e ela se infiltração. E o início dessa infiltração é chamada de pipe, que quando a água vai infiltrando por pequenos canais, pequenos dutos, e vai ali acumulando água e muda o estado de consistência, que sai de um estado sólido, compactado, resistente, para um estado mais fluido. E aí se rompe a barragem. Foi o maior desastre ambiental da atualidade, né? E ele acontece na bacia do Rio Doce e contamina toda uma bacia, né? Então ocorre lá em Mariana, perto de Mariana, no distrito de Bento Rodrigues, e no Rio Doce, e chega até o oceano, então impacta várias cidades e até o oceano. Então ocorreu muitos impactos associados, né? Assoreamento do curso d'água, aumento da turbidez, compromete o abastecimento de muitas pessoas, de muitas cidades, impacta a pesca, as populações ribeirinhas que dependiam da pesca. O próprio distrito de Bento Rodrigues, ele é totalmente
destruído, né? Hoje não existe mais, essas pessoas precisaram sair de lá e não há indenização que pague tamanho prejuízo, né? Tamanho desastre ambiental que ocorreu. E depois, se não bastasse, né? 4 anos depois, quase menos de 4 anos depois, a gente tem outro desastre envolvendo barragem de mineração de ferro no estado de Minas Gerais, que foi na cidade de Brumadinho, em janeiro de 2019, agora na barragem do Feijão, córrego do Feijão, na bacia do rio Paraopeba, que é um afluente do rio São Francisco. Então, outra bacia mineira foi gravemente impactada com a lama de minério de ferro que se rompeu, causando, né, muito prejuízo, muita tristeza, né, para todos os brasileiros que acompanharam esses 2 desastres envolvendo mineração. Após isso, a gente sabe que sempre precisa de um grande desastre envolvendo mortes, prejuízos e bastante divulgação na mídia, né? Essa comoção popular. E aí, após isso, muitas alterações nas exigências de mineração, do licenciamento de mineração, ocorreu. Então, as normas ficaram mais rígidas, a gente teve modificação no licenciamento, nos estudos de impacto ambiental que são exigidos, no monitoramento das barragens, né, no monitoramento geotécnico. E esse aqui é o tipo os tipos de construção de barragem que podem ter. Deixa eu ver. A Jennifer está chegando aqui, ela saiu e tá voltando. Oi, Jennifer. Bom, pessoal, então são 3 tipos de construção de barragens para acumulação de minérios que existem. A mais comum é essa chamada alteamento a montante, né, que significa que a gente constrói as barragens a montante, quer dizer, né, antes para dentro, a gente vai construindo os novos taludes e utiliza o próprio material de rejeito como material de construção. E é construído aos poucos, né? Então, a gente começa aqui com um dique de partida, normalmente aqui com argila compactada, e aí vai acumulando rejeito. E aí, os próximos, quando vai aumentando o nível, a gente constrói essa barreira. Esse é o caso das 2 barragens que se romperam, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. As barragens eram feitas assim, com alteamento a montante. E aí, o que aconteceu? Esse tipo de construção foi proibida no país, né? Mas nós temos muitas outras que foram construídas assim. Mas da agora para frente não se pode mais construir dessa maneira, porque ela se mostrou um risco maior, né, de rompimento. Essa outra forma de construção é a mais segura, mas ela é a mais cara. É chamada de alteamento a jusante. Então, você tem também o dique de partida com argila compactada, só que você vai construindo, você constrói, à medida que vai aumentando o nível de rejeito acumulado, você constrói a jusante, né, quer dizer, para fora. E aí, o que acontece? Você pode fazer uma parede impermeável desse lado aqui, nesse talude aqui, e aí isso minimiza muito a infiltração de água no corpo aqui da barragem, né? Nesse caso, nós não tem essa impermeabilização, e aí pode ocorrer essa infiltração que vai alterando o estado de consistência da barragem até que ela se liquefaz, né? Foi isso que aconteceu nesses 2 desastres. E outro tipo de barragem que pode ser construído, outro tipo de sistema construtivo, é chamado alteamento por linha de centro. Então, veja aqui, ó, que a barragem ela fica centralizada, né? Vai construído por cima. E aí adiciona um filtro.
esse filtro tem a função de extrair, né, drenar alguma água que pode estar sendo infiltrada. Então, isso também torna esse tipo de construção mais segura. Então, das três, o alteamento a montante é a que é mais utilizada por ser mais barato, mas é a menos segura. E não pode ser impermeável. Não faz uma camada impermeável. A jusante é a mais cara e a mais segura, e uma alternativa intermediária é esse alteamento por linha de centro, na qual eu tenho aqui um filtro vertical e um filtro horizontal, e aqui, ó, um dreno interno, né, para retirar, para drenagem da água interna do maciço da barragem. Aqui eu já falei um pouquinho para vocês, essa é a bacia do Rio Doce, que foi inteiramente contaminada pelo rompimento da barragem do Fundão, no distrito de Bento Gonçalves, que é vizinho à cidade de Mariana. Quanto ao material de construção, então, as barragens podem ser de concreto, né, que o concreto é utilizado para quando é grandes barragens. Então, a gente tem várias fotos, né, a gente tem um grande vale, uma grande depressão, aí você constrói uma parede de concreto, às vezes até na forma de arco, que fica estruturas magníficas, né, muito bonitas, bem grandes, que envolvem muita tecnologia, muito dinheiro, né, grandes barramentos, mas aí o material é de concreto. Existem as barragens de terra, quando são barragens menores, no meio rural, para irrigação, para piscicultura, então aí a gente pode construir as barragens de terra, e enrocamento, que é barragens que utilizam pedras, né, fragmentos de rochas, que a gente vai acumulando essas rochas em tamanhos diferentes, até que não sobra espaços vazios, e pode construir barragens de pedra também, de fragmento de rocha. E também meio mista, né, com um pouco dos três materiais. Existem barragens também mistas, que não tem um material só. Essa aqui é um exemplo de uma barragem em arco, não é no Brasil, né? Aqui bastante alta, né? Então, grandes lâminas da água, barramentos bem grandes, e aqui envolve bastante tecnologia, né? Com parede de concreto. Aqui já é uma barragem menor, que é muito usada no Brasil, com um barramento de terra, então é argila compactada, né? E aqui uma barragem de enroncamento, que é quando a gente tem as pedras, fragmentos de rocha, cascalho. Desse lado aqui é o extravasador, né, o vertedouro, para que a gente tire a água quando ela está chegando próximo do seu limite máximo. Um pouquinho aqui sobre aquele trabalho que a gente fez na aula passada, né, que eu mostrei aquela apostila, né, em que tinha muitas fotos sobre barragem, e são alguns dos elementos construtivos. Então, a barragem, ela tem aqui um talude de montante, que é o que está em contato com a água. Existe também uma estrutura aqui de proteção. Essa barragem aqui é de terra, né? E para que não tenha erosão nessa parte em que está em contato com a água, a gente faz uma estrutura de pão com pedras, chamada popularmente de hip-rap, e aqui pode ter uma lâmina impermeabilizante, né? Uma camada impermeabilizante, pode ter também de concreto, a montante aqui, já que vai ficar em contato com a água, então a gente não pode permitir infiltração, né? Tem que fazer muito bem feita essa compactação. Que mais? Aqui na parte de cima é a crista, que permite um certo... tipo uma rodovia, né? Um asfaltamento aqui, permite passagem de veículos nessa parte superior,
que é a crista. Aqui nós temos o talude de jusante, que normalmente ele é protegido por grama, não pode ser construído árvores, né, porque a árvore faz uma espécie de alavanca, né, tem raízes que permitem infiltração, então não é o que a gente quer. Então a gente só quer a proteção aqui superficial com gramíneas. Tem que se fazer a drenagem, então aqui vocês veem drenos de canaletas de drenagens no talude ajusante, é muito importante para a drenagem superficial. Esse em amarelinho aqui é a drenagem interna, então é um filtro vertical e horizontal interno do talude. Essa barragem, ela é mista, né? Ela não é só de um material, porque ela tem aqui uma parte zoneada, né? Então, esse aqui em vermelho, no centro, né? Ele pode ser de outro material, né? Um núcleo impermeável, não necessariamente precisa ser de terra, né? Aqui é e aqui é um núcleo impermeável, né, que é a fundação. Então, existe aqui também uma barragem, aqui um núcleo impermeável de sustentação, compactada, filtros internos, drenagem superficial, um dreno de pé, que é um dreno que retira a água aqui, né, desse interior, né? Esses são alguns dos elementos construtivos. O nível máximo, né, sempre tem que ter uma borda livre, aqui nível de água mínimo, nível e a borda livre. Então, tem sempre essa margem de segurança, porque a gente nunca vai permitir que a água passe por cima, né? Esse extravasamento não é permitido. Que se isso acontecer, né, a barragem perdeu sua função e ela foi comprometida. Aqui já é uma barragem homogênea. Qual que é a diferença? Não tem esse núcleo interno, né? Não tem essa camada aqui impermeável. Ela é totalmente de argila compactada, então por isso homogênea, só tem um material de construção. Aqui uma barragem de terra não muito alta, né? As barragens de terras, elas são para barragens menores. Aqui é a crista, a parte superior. Aqui o talude de montante, que tem contato com a água, ele está coberto por fragmentos de rochas e pedras de várias granulometrias diferentes, que controla a erosão da superfície. E do outro lado, grama e canaletas de drenagem. Um tapete verde aqui. Temos aqui também uma foto que mostra um pouco sobre esse hip-hop, que é essa proteção aqui de pedras. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. E eu vou deixar uma sugestão, que é um documentário um pouco mais extenso sobre gigantes da engenharia, que fala sobre barragens, está disponível no YouTube. E eu assisti mais alguns vídeos que eu gostaria de compartilhar com vocês também. E aí eu vou disponibilizar no nosso grupo, que são vídeos menores. E aí, quando vocês tiverem um tempinho, vocês assistam sobre segurança de barragens, uma inspeção de barragem no campo, que eu achei bem legal esse vídeo. A gente tem vídeo sobre classificação de barragens também, que mostra sobre esses aspectos construtivos. Eu vou deixar como atividade complementar aí para vocês assistirem quando quiserem. Vou disponibilizar no nosso grupo e fica essa sugestão aqui desse documentário que já é aqui, acho que ele tem quase uns 45 minutos de documentário sobre esse assunto. E aí, para quem quiser se aprofundar um pouco. Bom, hoje foi curtinho, mas eu achei bem interessante esse tema, eu gostei de estudar sobre as barragens, foi uma informação nova para mim.
E eu gostei de estudar, vocês tenham gostado, e quem quiser se aprofundar, né, tem as apostilas que eu disponibilizei para vocês na aula passada, e esse documentário e alguns vídeos. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só esse conteúdo teórico, e no dia 15 a gente faz a nossa avaliação oficial 2. Eu vou encerrar o vídeo aqui, e aí, se alguém eu continuo para a gente tirar alguma dúvida, tá bom? No mais, obrigada pela presença de vocês, pela paciência, pela companhia no semestre todo. E uma boa noite a todos.